campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, estamos aqui para dar prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso saudoso, amoroso Francisco Cândido Xavier. Saúdo aos nossos irmãos, amigos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que acompanham os nossos trabalhos. Continue acessando o nosso canal, assistindo todas as manhãs às reflexões. E o nosso livrinho. Então, hoje nós vamos dar continuidade, ao capítulo 18, Obsessão. É a segunda parte que nós vamos ler hoje. Lembrando que é um trabalho com 5 obsediados, com 5 criaturinhas com obsessão ferrenhas. E dentro das 5 foi relatado aqui que só uma jovem, que vai conseguir se libertar pela força espiritual que ela tem dentro de si. Então vamos lá. Silenciando a entidade que fora criteriosamente advertida, passei a observar a senhora ainda jovem, que se mostrava sob irritação forte, no recinto, preocupando os amigos encarnados. Diversos perseguidores invisíveis a perquirição terrestre mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações, mas de todos eles sobressaía um obsessor infeliz, de maneiras cruéis, colara-se-lhe ao corpo em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica, identificava a luta da vítima que buscava resistir quase inutilmente. Meu bondoso orientador percebeu-me a estranheza e explicou: este, André, representa um caso de possessão completa. E dirigindo-se ao intérprete, que argumentava momentos antes, recomendou-lhe estabelecer ligeiro diálogo com o perseguidor terrível, para que eu ajuizasse o quanto ao assunto. Viram como eles dirigem, tão lindo esse trabalho. Nem diante de uma obsessão nós estamos desamparados, meus irmãos. Temos que ter consciência disso sempre, Não nos desesperarmos quando sentirmos qualquer influência. A prece e sabendo que estamos amparados, que não estamos sozinhos. Afinal de contas, temos um anjo de guarda que nos guarda, E nós vamos fazer a escolha, Qual é que vai estar mais forte dentro de nós, Vamos seguir. Sentindo-se tocado pela destra carinhosa do nosso companheiro, o infortunado gritou: não me venha ensinar o caminho do céu. Conheço minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. Não desejamos forçá-lo, meu irmão, acentuou o amigo com verdadeira serenidade evangélica. Tranquilize. Enquanto alimentar propósito de vingança, será castigado por si mesmo. Ninguém o molesta, senão a própria consciência, as algemas que o prende à inquietude e à dor foram fabricados pelas suas próprias mãos. Isso é uma questão que precisamos ter consciência. Tudo é nossa construção. Se nós construímos uma companhia indesejável, nós temos que nos questionar como estamos fazendo isso. Como está claro aqui, muito claro, Muito claro. A dor fabricada por suas próprias mãos. Quer dizer, a dor é fabricada por nós mesmos. Então não existe, ai, coitadinho de mim, Como é que isso aconteceu? Nada disso. É nós que construímos, porque afinal de contas nós somos uma construção. E o tijolinho amargo, o doce, a escolha vai ser nossa. Isso aqui é muito profundo. Vamos continuar. Nunca, bradou o desventurado, nunca. E ela? Vejam a pergunta. Fez acompanhar a pergunta de horrível expressão e continuou.
O senhor que prega a virtude justifica a escravidão de homens livres? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Esta mulher foi perversa para nós todos. Além de meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Persegui-la-emos onde for. A força, né, da vingança. E aqui ele esboçou um gesto sinistro e prosseguiu. Por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos. Não é justo que sofra até que nos restitua? Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? O nosso intérprete, muito calmo, obtemperou. O mestre não aprovaria a escravidão, contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal de nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Neste momento, seus olhos revelam a culpa de uma irmã infeliz. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. É outra coisa que a gente tem que tirar do coração, é a revolta, né? A indignação é muito prejudicial. Sua memória está consequentemente desequilibrada e ainda não pode reaposar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito, não lhe sendo possível recordar o pretérito com exatidão. Não seria mais razoável esperar, em seu caso, pelo justo juiz? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos, se ainda não pode avaliar a extensão dos seus próprios débitos? O revoltado parecia chocar-se ante os argumentos ouvidos, mas longe de capitular sua posição de perseguidor, respondeu asperamente. Para os mais fracos, suas observações serão valiosas. Não para mim, porém, que conheço as sutilezas dos pregadores de sua esfera. Não abandonarei meus propósitos. Minha situação não se resolverá com simples palavras. Nosso companheiro, compreendendo o endurecimento do antagonista e apedoando-se-lhe da ignorância, continuou em tom fraterno. Não se trata de sutileza, e sim de bom senso. Aliás, não desejo retirar-lhe as razões de natureza individualista, mesmo porque vigorosos laços unem-se à influenciação à mente da vítima. Entretanto, apelo para os sentimentos nobres que ainda vibram em seu coração, fazendo-lhe reconhecer que sem as desculpas recíprocas não liquidaremos nossos débitos. Em geral, o Criador exigente é cego para com os próprios compromissos. A sua reclamação, na essência, deve ser legítima. No entanto, é estranhável seu processo de cobrança, no qual não descubro qualquer vantagem, visto que as suas atividades de vingador, além de aprofundar suas chagas íntimas, tornam-no antipático aos olhos de todos os companheiros. Realmente, né? As pessoas não querem, né, não acham correto uma amargura. Está bem claro aqui, até os próprios companheiros dele, né? Não foram, ele se tornou antipático até para os que caminhavam junto com ele, o obsessor, né? Ferido, talvez, mais fundamente em sua vaidade, o obsessor calou-se, enquanto o intérprete se voltou para nós outros, indagando de meu orientador quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente ao infeliz, a fim de que as reminiscências dele pudessem abrandar alguns quadros do passado distante. Alexandre, todavia, considerou: não seria oportuno dilatar-lhe as lembranças, não conseguiria compreender. Antes de maior auxílio ao seu entendimento, é necessário que sofra. Às vezes o sofrimento tem que ser contínuo, né, para a pessoa acordar, como esse caso aqui, né?
Aproveitando a pausa mais longa que se fizera entre todos, observei detidamente a pobre obsediada, cercada de entidades agressivas em seu corpo, tornara-se como que a habitação do perseguidor mais cruel. Ele ocupava-lhe o organismo desde o crânio até os pés, impondo-lhe tremendas reações em todos os centros de energia celular. Fios tenuíssimos, mas vigorosos, uniam-nos a ambos. E ao passo que o obsessor nos apresentava um quadro psicológico de satânica lucidez, a desventurada mulher mostrava aos colaboradores encarnados a imagem oposta, revelando angústia e inconsciência. Salve-me do demônio! Salve-me do demônio! Gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde. Oh, meu Deus, quando terminará meu suplício? Olhos desmensuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à observação comum, bradava angustiosamente aos ligeiros instantes de silêncio. Chegaram todos do inferno, estão aqui, ai, ai. Seus gemidos semelhavam-se a longos silvos estertorosos. Atendendo a expectação, esclareceu o intruso. Essa jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão desde a infância. Era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Na vida de solteira, porém, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu, de algum modo, subtrair-se à integral influenciação dos inimigos persistentes, embora lhe sentisse a atuação de maneira menos perceptível. Sobrevindo, no entanto, as responsabilidades do matrimônio, em que, na maioria das vezes, a mulher recebe o maior quinhão de sacrifícios, não pôde mais resistir. Logo após o nascimento do primeiro filhinho, caiu em prostração mais intensa, oferecendo oportunidade aos desalmados perseguidores e desde então experimenta penosas provas. Vejam só, depois da gravidez, quando ela teve a filhinha, né? Ela ficou prostrada, assim, ficou desanimada, e aí a influência foi maior, porque ela abriu maior o campo, né? Claro, é bem assim, né? E expor novas questões que o assunto suscitava, mas o instrutor amigo fez-me ver que a reunião de auxílio por parte dos encarnados teria início naquele instante. Precisávamos manter o concurso vigilante da fraternidade. Observei agradavelmente surpreendido as emissões magnéticas dos que se reuniam ali, em tarefa de socorro, movidos pelos mais santos insultos de caridade redentora. Nossos técnicos em cooperação avançada valiam-se do fluido abundante de forças benéficas, improvisando admiráveis recursos de assistência, não só aos obsediados, mas também aos infelizes perseguidores. Que lindo, né? Numa sessão de desobsessão, eles recebem também, né, os obsessores, essa força magnética, né? Retirada de muitos encarnados também, né? Vamos continuar, que está bem interessante. De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio. A moça, aquela que eu falei no início, né? 100% ela aproveitava, viu? Identificava-lhe o valoroso esforço para agir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam. Envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas, recuperar a normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário. Sentia-se tranquila, quase feliz. Que beleza, né? Porque ela era receptiva, ligada à espiritualidade, né? E os sentimentos dela são nobres, né? Dá para perceber. Vamos lá, vamos continuar. Apesar de manter-se em trabalho ativo, Alexandre chamou minha atenção assinalando o fato. Essa irmã, disse o orientador, permanece de fato no caminho da cura.
Percebeu a tempo que a meditação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Observe. E a gente observa a diferença das duas, daquela senhora que, né, se enxerga só coisas desagradáveis, que ela vê também, claro, né? Mas ela não se submete a desarmar-se. E a menina não, a menina tem confiança, a moça tem confiança na espiritualidade, está fazendo força para se curar, né? E é uma das questões da cura, porque nós, quando sofremos um assédio, vai depender de nós o livramento daquilo ali, né? A gente vai se livrar quando conseguir se ligar na espiritualidade, como diz aqui, a prece, né? Essa meditação aqui, né? É quando a gente consegue se desligar das coisas, se ligar com Deus, né? Pedir forças, porque não há prece bem firme do coração que não é ouvida, né, meus amados? Então é essa a questão. Vamos lá. Efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, observando em seguida os pensamentos, em seguida, os pensamentos regeneradores e construtivos que a nossa influenciação lhe oferecia. Aprovando-me o minucioso exame com gesto significativo, Alexandre tornou a dizer: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo. Se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa, após transformar-se em autômato à mercê do perseguidor. Se possui vontade frágil e indecisa, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo de irregularidade de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes. Em tais casos, nossas atividades de assistência estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Quando encontramos, porém, o enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos. Olha só, e é verdade, esse exemplo aqui está muito lindo para nós, né? Bem esclarecido. Calando-se o instrutor, prossegui, observando os serviços que se desenrolavam no recinto. O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se em foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz, alcançando diretamente o alvo, fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Suas palavras eram com efeito de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada um assombrava pela sublimidade, elevação e beleza. Simplicidade, vejam só, né? Reparando minha estupefação, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo: estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que para ensinar com êxito não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-la. Antes de tudo, é preciso senti-las e vivê-las, a substancialidade no coração. Aceitação, né, meus amados?
O homem que apregou o bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento como o simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas de si mesmo, tem um verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Vendo o quadro expressivo analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnéticos mentais. Olha que lindo esse esclarecimento, né? Com exceção da própria irmã, que se encontrava possessa, os demais obsediados naqueles momentos ficavam livres da influência direta dos perseguidores. Entretanto, menos a jovem que reagia valorosamente, os outros apresentavam singular inquietude, ansiosos de se reunirem de novo ao campo de atração dos algozes. Olha só! Auxiliares nossos haviam arrebatado os verdugos, expulsando-os daqueles corpos enfermos e atormentados. Todavia, os interessados nas melhoras físicos-psíquicas primavam pela ausência íntima, conservando-se a longa distância espiritual dos ensinamentos que o doutrinador encarnado, ao influxo dos mentores do mais alto, ministravam com admirável sentimento. A atitude deles era de insatisfação e ansiedade. Dir-se-ia que não suportava a separação dos obsessores invisíveis. Olha que bem esclarecido isso aqui, né? Habituado a enfermos que, pelo menos aparentemente, demonstravam desejo de cura, estranhei a posição mental daqueles que se reuniam em pequenino grupo à nossa frente, tão lamentavelmente desinteressado do remédio que a espiritualidade lhes oferecia por amor. Eles não tinham interesse em se livrar daquilo. E aquilo ali parecia até uma bengala para eles, parece que interessante, né? Olha só que esclarecimento, a gente tem que cuidar disso, né? Se queremos mesmo estar livres daquela situação. Vamos continuar, que está muito interessante essa parte, muito boa mesmo, né? Alexandre percebeu uma surpresa e observou-me. Em geral, 90% dos casos de obsessão que se verificam na crosta constituem problemas dolorosos e intrincados. Quase sempre o obsediado padece de lastimável cegueira com relação à própria enfermidade. E porque não atende ao chamamento da verdade pela cristalização personalista, torna-se presa fácil e inconsciente, embora responsável, de perigosos inimigos das zonas de atividades grosseiras. Comumente verificam-se casos dessa natureza em vista de ligações vigorosas e profundas pela afetividade mal dirigida, ou pelos detestáveis laços de ódio que, em todas as circunstâncias, é a confiança desequilibrada convertida em monstro. Olha que interessante! O orientador amigo fez longa pausa, verificando os trabalhos em cursos, mas como quem desejasse socorrer-me com lições inesquecíveis na luta prática, prosseguiu apesar das absorventes obrigações da hora. Por esse motivo, André, mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, a maioria dos casos dessa ordem é francamente desconcertante, em virtude dos ascendentes sentimentais. Cada problema desses exige solução diferente. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão. Quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos, com vistas ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados, diante do obsediado, fixam apenas o imperativo imediato. O afastamento do obsessor, no entanto, como rebentar de um instante para o outro algemas seculares,
forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum? Como separar seres que se agarram um ao outro, ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável? Efetivamente, não faltam os casos raros, embora de libertação quase instantânea. Aí, porém, vemos o fim do laboroso processo redentor, ou então encontramos o doente que, de fato, faz violência a si mesmo, a fim de abreviar a cura necessária. Muito interessante esse finalzinho dessa segunda parte, né, meus amados? Que interessante. Parece um vício. E é um vício até isso, né? A pessoa não querer se libertar lá no fundo, né? Ele mesmo, né? Não consegue se libertar e não quer se libertar daquele obsessor. Porque já vem aquele vínculo, aquele elo, como fala ali, há milênios muitas vezes, né? Então, a pessoa se acostuma com aquela entidade do lado e não faz força para... Porque tudo depende do obsediado, né? De nós encarnados, tudo depende de nós, da nossa confiança em Deus, da nossa entrega, do nosso conhecimento do que está acontecendo realmente, né? Então foi uma parte muito interessante essa aí, né? E por isso que nós precisamos, né, meus amados, confiar em Deus, confiar nos nossos mentores amigos, né? Trabalharmos com entusiasmo, né, em prol do próximo, fazendo a caridade, porque isso tudo ameniza as coisas que a gente vem trazendo de outras encarnações, né? Que a gente, graças a Deus, desconhece ao despertar nesse planeta, né? Ao reencarnar, né? Então fica aí a lição muito bonita esse capítulo, está sendo de grandiosa orientação para nós espíritas, né? Continue acessando o canal, né? Dando aqui uma curtida nos nossos trabalhos, e que Deus, né, meus amados, com a sua infinita misericórdia, continue nos amparando sempre. E Jesus sempre, né, nos acompanhando nessa caminhada. Até um próximo encontro, que Deus nos abençoe, que assim seja. Grande abraço, meus amigos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site